Olá, meus queridos, amados irmãos do Facebook e também do YouTube, porque nós estamos juntos e misturados. E chegou o momento de nós compartilhar esta palavra que vamos participar agora, né? É uma palavra maravilhosa, uma palavra que nos liberta das unhas dos bobos, uma palavra que quebra a algema, é uma palavra libertadora. Então, meus amados, chegou o momento de nós se reunir a esta mesa de Cristo, né? E com Ele assim ouvimos o que tem o Evangelho a falar para conosco, né? E assim nós vamos se confortar e ver onde nós estamos sentados. Então, meus amados, eu vou pedir para você compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, né, no YouTube, no Facebook, lá no meu canal YouTube é de Nova Aliança. Entre nesse canal, se inscreva neste canal, não te custa nada, mas você me encoraja, você me incentiva a estar aqui às quarta-feira, chego do trabalho cansado e venho aqui compartilhar essa palavra com você, uma palavra que liberta, né? E também aos domingos, né, às 8 horas da manhã. Então, meus amados, compartilhe esta palavra, se inscreva neste canal, é de Nova Aliança, dê um like nesse canal. E assim, quando eu colocar novo vídeo lá, você será notificado. Meus amados, todas as nossas pregações, todos os nossos estudos tem um tema, não podemos estudar sem tema. Não é que o tema ele nos diga alguma coisa. Para nós que pregamos, quer dizer muita coisa, né? Porque é da onde nós partimos, uma ideia que nós partimos dali, né? Nós temos essa ideia e se aprofundamos na palavra para concretizar esta ideia. Você que está com a sua Bíblia aberta, esse título, esse tema que nós damos aqui, nada mais é do que se eu ver um aqui, ó. Apocalipse capítulo 15, tem um cabeçalho aqui, tem um título aqui. Você vê aí, vê se você está com a sua Bíblia aberta, ó. Os 7 flagelos, isso é um tema. Isso nós não podemos incluir como palavra de Deus, que eu já vi pastores aí querendo incluir o título, o tema, como palavra de Deus, não. Porque, por exemplo, Santa Ceia. A única palavra Santa Ceia que nós encontramos na Bíblia é no tema. Mas tema é tema. Nós não podemos incluir tema como palavra de Deus. Porque não foi Deus que fez isso aqui, né? Então é isso que eu queria explicar para você. Então todas as nossas palestras têm um tema, né? Aonde nós vamos se aprofundar. E o tema de hoje, do nosso estudo, é a batalha do Armagedon, né? A guerra final, né? Porque já estão cheios de crentes, crente que devia ler a palavra e entender o que eles pregam, mas infelizmente eles lê, eu sempre tenho falado aqui, lê, até cego hoje lê Bíblia, porque já existe a Bíblia em braille. Então o cego passa o dedo e ele sente a palavra, né? Então, ler Bíblia todo mundo hoje lê. Agora, se não tem um entendimento, que os crentes deviam ter esse entendimento, né? E pregar para a igreja, né? E eles não têm. Então o que é que eles dizem? Que a guerra lá em Jerusalém agora é o final dos tempos, que Jesus já está voltando. Só que eles esquecem que se Jesus está voltando, está faltando o anticristo que vinha primeiro do que ele. Está faltando o profeta Elias também, que ficou de vir antes dele. E cadê que eles pregam isso? Não pregam. Agora porque está ocorrendo um caso lá natural, lá em Israel. Para Israel, guerra é um caso natural. Tem nada de acrescentar uma guerra em Israel.
Aí diz que é o final dos tempos. Então, meus amados, é por isso que hoje eu estou trazendo esta palavra. A batalha do Armagedon. Porque é isso que é pregado dentro das igrejas. É isso que o povo tem medo, tem posto os pastores, os pregadores, os professores da escola dominical, tem colocado esse título aqui, sobre a vida da igreja, fazendo a igreja ficar temorosa e não sair dali de dentro. Com um tema desse aqui, a guerra do Armagedon, a batalha do Armagedon, faz a igreja ficar esperando a batalha do Armagedon, que não vai chegar nunca. Nunca vai chegar, nunca. O que está acontecendo lá em Israel é um caso. Isso aqui é outro caso. Isso aqui é um caso que já aconteceu, então não vai vir mais. O que está acontecendo lá é outra coisa. Então, meus amados, aí eles prendem as ovelhas, que eles dizem que são ovelhas, Eu não sou ovelha, eu sou filho, Então eles dizem que são ovelhas e prendem as ovelhas num curral cujo a cerca desse curral é medo. Essas coisas medrosas aqui, Satanás, inferno, batalha de Armagedon. Então, é isso que eles põem como cerca nesse curral, que tem sustentado, tem prendido as ovelhas lá dentro, o povo de Deus lá dentro. Mas hoje, nós vamos tirar essa cerca. A ovelha, ou seja, a igreja não pode ficar num curral preso pela cerca. A igreja, ela tem que ficar presa num curral pela comida que ela come. Pela comida que ela come. O que tem servido para ela. A ovelha, ela tem que voltar aos coxos interessada no que ela come lá no coxo. Não ficar presa no curral pela uma cerca, que é o medo. Isso não pode. Então, meus amados, vou pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse. Não podia começar por outro, Se nós vamos falar da guerra, dessa batalha da Armagedon, não podia começar por outro livro. Livro de Apocalipse, capítulo 16. Apocalipse 16, capítulo 16, 12. Capítulo 16, 12. Diz assim: vamos iniciar a nossa homilia, que eu quero ser mais rápido hoje, Vamos ver se nós pregamos isso aqui aí por uma meia hora, 40 minutos. Só peço que você abra a sua mente, abra a sua Bíblia e abra a sua mente. Não adianta nada você abrir a sua Bíblia e não abrir a mente, Não adianta nada. Então, sejam todos bem-vindos, sentem no seu sofá, de preferência com a sua Bíblia aberta, e abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 16, versículo 12. Está aqui. Se eu ver se eu começo com o outro. Bem, meus amados, vamos começar. Depois nós voltamos aqui no 12. Vamos começar pelo versículo 16. Apocalipse 16, 16. Depois nós voltamos aqui no 12, tá bem? Apocalipse 16, 16 diz assim, Então os ajuntaram, presta atenção no que você está lendo. Então os ajuntaram num lugar que em hebraico. Preste atenção no que você está lendo. A palavra está aqui, está dando um lugar que em hebraico se chama Armagedon. No hebraico se chama Armagedon. Então, meus amados,
Aí quando você vê que a palavra, quando você vai fazer uma semântica da palavra, você vê que essa palavra Armagedon não é no hebraico, é no grego. Poxa, então tem coisa aí escondido aí, poxa. Tem coelho nesse mato. Porque se a palavra aqui está dizendo, qual é a palavra-chave, que no lugar em que no hebraico, Armagedon, mas quando nós fazemos levantamento, fazemos uma análise sintática, uma semântica sintática da palavra, nós achamos que a palavra é em grego. Então nos enganaram. Então fizeram isso aqui por maldade, né? A pessoa que interpretou isso aqui, a pessoa que fez essa tradução aqui, fez uma tradução maldosamente, porque a palavra está dizendo no hebraico. E a palavra no hebraico, quando nós fazemos uma análise sintática, uma semântica da palavra, nós vimos que no hebraico ela se chama Armegido. Olha aí. Tá vendo? No hebraico é Armegido. Então, quando você lê, volta a fazer essa pesquisa do Armagedon no hebraico, você volta a fazer a pesquisa na toda a Bíblia, é Armegido. Armegido. H-A-R. Pontinho, separadozinho, né? Megido. Não Armagedon. Armagedon é do grego, vem da linguagem grega. Mas a palavra está dizendo aqui que é no hebraico. E do hebraico, quando nós vamos analisar, é Armegido. Vamos ler. Volta no 12, vamos ler agora na íntegra, para você chegar nessa mesma conclusão que quando nós fazemos uma análise sintática nós encontramos. Então essa tradução Armagedon é uma tradução tendenciosa, enganosa, para enganar as pessoas, né? Como que Deus, meus amados, vê a mente desses crentes, pelo amor de Deus, eu fico envergonhado ver parente meus dentro do sistema religioso com a mente dessa. Como que Deus pega a sua igreja, compra a igreja, pagou preço alto, e aí Deus tem um ringue, né? Eles montam um ringue para Deus lutar com Satanás. Se Deus ganhar, eles tiram as almas da mão de Satanás. Se Deus perder, ele leva o resto de tudo. É esse ringue que os crentes montam para Deus. Imagina se pode uma coisa dessa. Então Deus vai lutar com Deus, pega a igreja dele, aqui está salva ainda, né? Essa é que está salva ainda. Pega essa igreja que está salva. Não é aqueles que estão com Satanás, que é a igreja dele também, mas está com Satanás. Satanás já levou uma parte. Aí Deus pega esse restante que sobrou, que Satanás não levou ainda, tira daqui, leva para o céu e desce para travar essa guerra com Satanás nesse lugar chamado Armagedon. Aí se ele ganhar de Satanás, ele resgata as almas que estão com Satanás. Se ele perder, certamente vai levar o resto, né? Satanás vai levar o resto. Deus perdeu. Meus amados, me ajuda aí. Então, aí, se Deus ganha, aí ele pega as almas que tem, lá traz para cá, e na hora da guerra que ele leva de volta, um leva e traz, um leva e traz, um leva e traz. Tudo isso quem faz isso aqui? Os crentes, né? Não preste atenção no que está lendo, né? Não preste atenção no que está lendo. A palavra está dizendo aqui que é no hebraico, e no hebraico não tem a palavra Armagedon. Armagedon é no grego.
No hebraico tem Armegido. E nós vamos chegar lá. Né? Aí está aí, ó. Um palco armado para Deus e Satanás. Para os anjos de Deus e Satanás. Se é anjo de Deus, tem que estar com o poder de Deus. Meus amados, anjo de Deus não age sem ter o poder de Deus. Jesus, quando veio nessa terra, ele não era Deus. Estou cansado de falar isso, né? Ele não era Deus, mas estava. Deus deu o poder para ele, para ele agir, como se fosse ele. Aí, os crentes armam esse palco de Armagedon aí, para os anjos de Deus lutarem com Satanás. Vai ser uma guerra, né? Não sabe quem vai ganhar. Porque se é luta, se vai haver uma luta, ninguém tem certeza da vitória. Amém? Mas, meus amados, como é que eu comigo esse reggae por tanto tempo também, né? Vamos ler, vamos começar do 12, né? Apocalipse 16, 12. Derramou o sexto a sua taça. O sexto é dizer o anjo. Derramou o sexto anjo, né? O anjo. Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis, que vem do lado do nascimento do sol. Você vê que a palavra aqui, ó, você vê que a semântica da palavra aqui é do hebraico. É do hebraico. A semântica da palavra aqui é do hebraico. Dá para discernir isso aqui, que é do hebraico, né? Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas se tornaram para que se preparasse o caminho dos reis, que vem do lado do nascimento do sol, né? Então vi, esses reis aqui, é lógico, está se falando dos reis magos, né? Está se falando deles, que vem do lado do sol. Então vi sair da boca do dragão, que os crentes gostam do dragão, gostam, porque esse dragão daqui era o imperador da época. A boca do dragão, e da boca do dragão, da boca da besta, essa besta aqui era Nero, né? Da boca da besta, a Bíblia relata aqui 8 bestas, e uma delas era Nero. Da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhante a rãs. Tudo são palavras aqui de força de expressão, né? Essas palavras aqui. Porque eles são espíritos de demônios, né? Espírito mau. Operadores de sinais. Se nós trazer para o dia de hoje, nós vemos espírito mal operando por aí, vemos. Aonde? Na igreja de Apóstolo Valdomiro, na igreja universal, em várias igrejas por aí, a gente vê esse espírito operando. Você vê que esse povo, eles não são de Deus e eles operam milagre lá. Por quê? Então com esses espíritos aqui, ó. Espírito de demônio, operadores de sinais. Isso aqui é o espírito do engano, que Deus permite, que Ele engana as pessoas que não dão crédito à palavra do Evangelho. Aí Deus permite que esses espíritos enganem as pessoas. Nós vemos várias referências dessas pelo Velho Testamento, né? Sinais. E dirigem os reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los, né? Com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia, que era o dia da parousia de Jesus, que aconteceu no ano 70.
Então, o grande dia, o dia do julgamento, o dia da parousia, onde Jesus voltou e julgou o povo de Israel, né? O grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Você vê que João, o anjo está dando a visão para João, e João, você vê que aqui nesse versículo 15, está falando de uma vergonha que eles iam passar. Você vê que a semântica da palavra é judaica, é direta, está direcionada a um povo judeu, ao povo judeu, né? Que nessa visão aqui, João está vendo, Deus fez João ver a vergonha que eles iam passar. Eles iam passar uma vergonha num palco que por muito tempo foi palco de glória, foi palco de vitória, que é esse vale de Armegido que nós vamos já ler. Aguenta um pouco. Então, nesse vale de Armegido foi palco de grandes vitórias do povo de Israel. Mas João estava vendo chegar um momento que esse palco, que ele fez um paralelo, João estava fazendo um paralelo com Jerusalém, aonde o povo de Israel ia ser envergonhado, ia ser derrotado dessa vez. Vamos continuar lendo. Derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário, onde era o santuário de Deus, nessa época aqui, meus amados, pelo amor de Deus, me ajuda aí. Onde era o santuário de Deus aqui, no ano 68, no ano 68. Onde era o santuário de Deus? Jerusalém, lá o templo, era o santuário de Deus, aqui ó. Derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz, da onde? Do santuário, do templo lá, do templo, do santuário, do lado do trono, dizendo: feito está, julgado está. Eles estão julgados, e a sentença, João estava vendo a sentença, estava vendo o povo de Israel perder essa guerra, num paralelo entre o Vale de Hermegido, onde sempre foi a guerra dos judeus, a guerra do povo de Israel, como nós vemos, quando se você lê o Velho Testamento, lá no livro de Juízes, de Josué, você vê as batalhas, cremos que foi nesse Vale de Hermegido que Josué falou para o sol parar, e o sol parou. Foi nesse vale de Armegido, que nós vamos ver daqui a pouco. Derramou os sete anjos, né? E João estava fazendo esse paralelo, que nesse lago, nesse vale de Armegido, foi um palco de muitas vitórias do povo de Israel. Mas agora ele está fazendo um paralelo com Jerusalém, que ia ser um palco de vergonha. O sétimo anjo, a sua taça pelo ar, derramou grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo: feito está, feito está. E sobrevieram relâmpago. Era para nós ler só até o 16, nós até já passamos. Se quer ler na sua casa, aí você lê, meus amados. Né? Eis que eu venho sem demora, bem-aventurado, guarda as vestes. 16. Então se ajuntaram no lugar que em hebraico se chama
Armagedon, mas quando nós fazemos uma análise nessa palavra, nós vemos que ela é em grego e a palavra está dizendo que é no hebraico. E quando nós vamos pesquisar aqui, existia esse vale, essa ilha, podemos chamar vale, ilha, né, Armegido, né? E Lucas dá uma referência mais exata disso aqui. Abra sua Bíblia em Lucas. Lucas nos dá mais uma clareada nisso, né? Livro de Lucas, um livro também, um livro quase por essa mesma época. Você vê que João, por essa época, tendo essa visagem lá na ilha de Patmos, Lucas aqui, por sua vez, escrevendo também. Aqui, ó, no ano 59, Lucas já estava relatando isso que João estava vendo aqui. Ó. Por quê? Por que ele estava relatando isso aqui? Ele estava relatando segundo as profecias de Jesus de Nazaré. Né? Lucas 17, versículo 20 e 21. 20. Interrogado pelos fariseus, né? Jesus foi interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus. Então, os fariseus interrogaram Jesus e perguntaram, fizeram a pergunta: o reino de Deus? E os crentes estão esperando ir para esse reino de Deus, né? E está aqui, ó. Pelos fariseus, quando viria o reino de Deus? Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Então, é coisa que ninguém vê, né? Com visível aparência. 21. Nem dirão, ele aqui ou ele lá. Lá está. Porque o reino de Deus está onde, meus amados? Os crentes não leem isso aqui, não? Como os crentes estão esperando o reino de Deus lá no paraíso? Estão esperando, primeiro eles vão ter que morrer. Depois vai ter que fazer acontecer essa guerra, né, do Armagedon, os anjos de Deus com Satanás, para depois eles chegarem nesse reino de Deus. Mas o que é que diz aqui o reino de Deus? Apocalipse, Lucas, né? O livro que eles lêem. Aqui, ó. Cadê? O 21, né? Ele lá. Ele lá. Porque o reino de Deus está onde? Dentro de vós. O reino de Deus está dentro de vós. Não é nada que possa ver, não é nada que possa palpar. O reino de Deus está dentro de vós. Os crentes esperam aí para esse reino de Deus. A palavra está dizendo aqui: o reino de Deus está dentro de vós. E o que está dentro de nós, meus amados? O que é? O Espírito de Deus. Então o reino de Deus é o Espírito de Deus em nós, que mora em nós. Então nós estamos no reino de Deus, quem obedece a Deus, né? Lógico, o evangelho dele, e ele está em nós. Então isso é viver o reino de Deus. Quando você vive o reino de Deus, você toma posse, você como é que chama a palavra? Você usufrui do que o dono do reino tem a dar, que é poder de livramento, né? Saúde, tudo isto. Mas os crentes não veem isso. O reino de Deus está dentro de vós. Parece que os crentes não leem isso. Não leem porque como é que eles leem isso aqui e esperam ir para o reino de Deus? Se aqui a palavra está dizendo, o reino de Deus está dentro, não está fora, está dentro de nós. Amém? Se nós vamos ler alguma coisa mais. É só isso, se você quiser ler, você lê. Vamos ver o Armegido. Abra a sua Bíblia
em Josué. Josué capítulo 17, versículo 11. Versículo 11. Lê junto comigo aqui. Por quê? Porque em Isacar e em Azê tinha Manassés e Bet-sean e suas vilas. Ibeão, né? Ibeão e suas vilas. Os habitantes de Dó e suas vilas. Os habitantes em Dó e suas vilas. Os habitantes de Taanaque e suas vilas. Os habitantes de Megido. Os habitantes de Megido. Então era nessas vilas, nesse que acontecia, na vila de Megido, que acontecia, era um palco de guerra, sempre foi lá o palco de guerra, nesse Megido aqui, Megido, os habitantes de Megido. Então não é Armagedon, é Megido. Megido teve o vale lá de Megido, né? O vale de Megido e suas vilas, a região dos três outeiros, Então você vê que a palavra do hebraico, que aqui era o povo hebreu, né? Como é que diz? Do habitante de vila, era uma vila, tipo uma planície, né? Que se chamava, tinha nome, Armegido, ou Vilas de Megido, não Armagedon. Armagedon é uma tradução tendenciosa. E para reforçar isso aqui, abra sua Bíblia no livro de Juízes, para você ver se é Armegido ou é Armagedon. É Armegido. Juízes no capítulo 1, versículo 27. Manassés não expulsou os habitantes de Bet-sean, nem os de Taanaque, nem os de Dom, nem os de Ibeão, né? Nem os de Megido. Você vê que não tem nada a ver com Armagedon. E a palavra lá no Apocalipse diz o quê? A palavra que é em hebraico, não é no grego, é em hebraico, Armegido, né? Então, Juiz, aqui, para reforçar mais um pouco ainda, abra a sua Bíblia em 2 de Crônica. 2 de Crônica. Capítulo 35. Capítulo 35, versículo 22. Versículo 22. Porém, Josias não tornou atrás, antes se disfarçou para pelejar contra ele, e não dando ouvido às palavras que Neco lhe falaram da parte de Deus, saiu a pelejar no vale de Megido. Não é Armagedon.
E essa palavra Magedon, inventaram era para pôr medo no povo. Eita, que Satanás vai lutar contra os anjos de Deus. E Deus vai tirar toda a igreja da terra, depois os anjos vão lutar com Satanás, depois Deus traz a igreja de novo para a terra. É assim, a mente de crente. É Armegido ou é Armagedon? Armegido. Um vale onde eles sempre houve, foi um palco de guerra, de batalha. Foi esse Armegido aqui, o Vale de Armegido, que João na ilha de Patmos, através do anjo que estava mostrando para ele, e João fazendo um paralelo, aonde ia ser agora a vergonha do povo de Israel, do povo judeu. Em Jerusalém, a grande prostituta, Jerusalém, que tinha se tornado a grande prostituta, agora ela ia ser julgada, ela já tinha sido, né? Ela ia receber o que? A sentença. Agora Deus ia aplicar no povo de Israel a sentença que há centenas de anos Deus já tinha julgado esse povo. E aonde era que ia ser? Em Jerusalém. E o paralelo, João estava fazendo esse paralelo por conta desse vale de Hermegido, onde era o palco de batalha do povo judeu. Amém, meus amados? Nós lemos todo o versículo? Lemos, né? Josias foi no versículo 20, 2 de Crônica, né? Nós estávamos lendo, versículo 22. Nós lemos, né? Pelejar no vale de Megido. Meus amados, aí Apocalipse, nós estávamos em Apocalipse 16, Apocalipse 19. Apocalipse 19, 1 e 2. Depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz, numerosa e multidão, dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. 2. Portanto, verdadeiros é o justo, verdadeiro e justo, né? Portanto, verdadeiro e justos são os juízos de Deus. Pois julgou ou vai julgar, meus amados? Julgou. A palavra aqui está no pretérito passado, julgou. E a igreja esperando o julgamento. Os pastores faz a igreja ficar esperando esse julgamento aí, e essa batalha nesse vale de Armagedon, que não é Armagedon, é Armegido, né? Que já aconteceu. Era um paralelo que João estava fazendo. Pois julgou a grande meretriz. A grande meretriz. Os crentes da igreja adventista diz que essa grande meretriz é a igreja católica. E a igreja evangélica é filha delas, da qual eles também é uma igreja evangélica que é filha dela. Mas só que a conversa aqui não está falando de igreja católica, está falando dessa grande meretriz que era quem? Jerusalém. Jerusalém que tinha se prostituído. E agora João estava vendo a sentença ia ser cumprida. A grande meretriz que se corrompia a terra, né? Corrompia a terra com sua prostituição, e das mãos dela, eu quero que você preste bem atenção, e das mãos dela, né, do povo de Israel, Jerusalém, das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Brasil matou algum profeta, meus amados? Nem existia Brasil. Portugal matou algum profeta? Nem existia Portugal.
Japão matou algum profeta? Não. E como que eles pregam que essa guerra vai atingir o mundo global? Isso é uma falta de consciência para com a igreja, colocando medo na igreja, dos seus servos. Versículo 3, vamos ler o 3, cadê onde nós estávamos lendo? Versículo 2, né? E dos seus servos, a segunda vez, versículo 3, a segunda vez disseram, aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Preste atenção, sua fumaça, essa fumaça que sobe pelos séculos dos séculos, é uma força de expressão. A sua vergonha vai ficar lembrada pelos séculos dos séculos. Quantos séculos já passou? 21. Até hoje, quem lê Bíblia e conhece o que está lendo, vê que Jerusalém, o povo de Deus, passaram por esse vexame no ano 70. Começou no ano 66 e durou até o ano 70. E depois disso, a fumaça até hoje se conta essa vergonha dos judeus, da vergonha que eles passaram. Esse negócio de fumaça pelo século não é que o fogo está queimando até lá hoje, não. É uma força de expressão que pelos séculos dos séculos se ia contar a história dessa vergonha que os judeus passou. Aí vai entrar no processo de 24 anciões. Eu podia, assim, eu ainda quero fazer uma pregação dessa aqui, um estudo desses 24 anciões, mas não agora. Amém? Aí volta em Lucas de novo, Lucas no capítulo 13. Você vê, meus amados, que os crentes, para começar, eles dão tanta credibilidade para Lucas. Lucas não sequer era judeu. Lucas não era um judeu, era um escritor, mas não era judeu. Lucas era um gentio. E esse livro de Lucas, se nós prestar atenção, ele foi escrito porque alguém pediu para ele escrever. Um tal de... esqueci o nome dele. Pediu para Lucas relatar. Então o livro de Lucas não foi escrito para a igreja. Ele fala, até Lucas chama ele de excelentíssimo... perdão aí que falhou da minha memória. Mas o livro de Lucas foi escrito a pedido desse homem, que pelo jeito era um grande homem, porque ele chama ele trata ele como excelentíssimo. Lucas, capítulo 13, versículo 34, 13, 34 e 35. Aqui, 34. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas. Meus amados, é Jerusalém ou é Brasil? É Jerusalém. Então, o que é que tem o Brasil e outros países, e os outros países, o resto dos outros países, com Jerusalém? Não tem nada. Quem matava os profetas? O povo de Israel. E o que a profecia está dizendo aqui? Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que se foram enviados. Que esse apedrejamento aqui está se falando do profeta Estevão, né? Foi apedrejado. Enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos, teu povo, né? Teus filhos, como a galinha ajunta
os do seu próprio ninho, no seu próprio ninho, debaixo das asas. E vós não o quiseste. Então, quantas vezes os profetas profetizou contra eles? Ou vocês param com isso, ou senão vocês vão pagar. Deus vai cobrar de vocês isso aí. Esse erro que vocês estão cometendo. E eles mataram os profetas. Você já viu a história de Isaías? Como Isaías foi morto? É inacreditável o que fizeram com o profeta Isaías. Visto, não o quiseste. 35. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Ficará deserta, a vossa casa ficará deserta. Ou seja, Jerusalém ia se acabar. Ficará deserta. Cadê? E em verdade vos digo que não mais me vereis, até que venhas a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Bem, eu não queria ligar esta palavra com a guerra de hoje, né? Que está acontecendo, claro. Mas você vê aqui, ó, Jerusalém ia ser destruída, ia ou não ia? A casa de vocês ia ficar deserta. Ia ser destruída, ficará deserta. E em verdade vos digo que não mais me vereis, até que venha a dizer: bendito que vem em nome do Senhor. Eles dizem, os judeus professam essa palavra até hoje, meus amados? Não professam. Então, quantas vezes a Jerusalém no ano 70 foi derrubada, foi colocada a fogo? Quantas vezes já destruíram Jerusalém? A guerra já foi palco de guerra. Então está sendo destruída de novo. Essa guerra vai passar essa guerra, meus amados. Jesus não vai voltar. A guerra vai passar. Eles vão reconstruir ela. E tempos na frente vai ser destruída de novo. É a profecia aqui. Bendito o nome do Senhor. Os judeus não confessam o nome de Jesus de Nazaré como Filho de Deus. Então está aí. Enquanto eles não confessar, o que é que vai acontecer em Jerusalém? Destruição. Por não ler Bíblia. Por não ler Bíblia. Lucas também ainda, nós passamos por Lucas 17, Lucas 3 agora, né? Lucas 21. Duas passagens só. Nós já estamos encerrando. Lucas 21, capítulo 20. Aliás, Lucas capítulo 21, versículo 20 ao 23. Versículo 20. Quando, porém, olha, os crentes, eles se baseiam, eles esquecem que já houve guerra em Jerusalém. Eles não têm ideia da guerra que aconteceu do ano 66, iniciou-se a guerra, iniciou-se no ano 66 e foi até o ano 70. Então, os crentes ignoram tudo isso aí. Mas era justamente dessa guerra que Jesus estava falando aqui, ó. Lucas está relatando aqui das profecias de Jesus de Nazaré. Quando, porém, vi Jerusalém sitiada de exército. Então, Jerusalém foi sitiada de exército no meado do ano 66. Então, quando eles vissem a profecia, está falando que quando você visse isso, chegou o momento. É sitiada de exército. Saberei que está próximo. Está próximo ou vai durar 2.000 anos, 30.000 anos? Está próximo. Isso aqui foi... O livro de Lucas está escrevendo isso aqui criando. Deixa eu ver aqui para você. Apesar que nem todo livro eu já marquei. Lucas está escrevendo isso aqui. Olha, isso é no ano 59 para o ano 70. Está próximo ou não está próximo? Está próximo. Está próximo. Podemos considerar que está próximo.
Mas passou 2000 anos e os crentes esperando, dizendo que está próximo. Olha, a guerra aí está próxima. Não, gente, isso aqui já aconteceu. Quando, porém, vi Jerusalém sitiada de exército, saberei que está próxima a sua devastação. Vai acabar Jerusalém, acabou. 21. Então os que estiverem na Judéia, você está vendo que não é um caso global que vai acontecer, não é um desastre global. Era em Israel. Era em Israel o episódio. Então os que estiverem na Judéia, fuja, sai de dentro de Jerusalém. Mas como eles, tenha paciência, mas como eles não acreditaram nas profecias de Jesus, né? No ano 66, se não me engano, na Páscoa, era uma festa de Páscoa, onde todas as nações desciam para Jerusalém e lotava Jerusalém. Então o que aconteceu nessa festa? O povo desceu, encheu Jerusalém e os romanos cercaram os portões. Daqui ninguém entra, ninguém sai. Os crentes não conhecem história, não querem, eles fazem questão de não conhecer. Os crentes ignoram as histórias, né? Ignora. Aí fica lendo isso aqui para o dia de hoje. Não, guerra sempre houve, sempre vai ter guerra, principalmente em Israel, porque foi uma terra amaldiçoada. Vi de Jerusalém sitiada de exército, saberei que está próximo à sua devastação. 21. Então os que estiverem na Judéia, fuja. Não fiquem em Jerusalém. Fuja para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade de Jerusalém, fuja, se retire. Por quê? Jerusalém ia ser castigada. Mas o povo esqueceram, não entenderam da profecia, e chegou esse dia, e chegou o tempo do juízo, e os romanos pegou Jerusalém lotada. Foi por isso, meus amados, que o Deus, através do anjo, pediu para que João escrevesse carta para as igrejas da Ásia. Não vim nessa época de festa. Ó, você não vê esse ano? Olha, João, escreve lá. Parece que eu estava lá no meio, né? O anjo, Deus através do anjo, e o anjo conversando com João. Olha, escreve, João, escreve para as igrejas da Ásia. Não vim para a festa de Páscoa esse ano, porque esse ano o bicho vai pegar aqui em Jerusalém. E foi o que João fez. Escreveu 7 cartas, mandou para as 7 igrejas da Ásia, avisando: não venha para Jerusalém. Se vocês vierem para Jerusalém, vocês vão ser mortos. O povo não entende. Traz o livro de Apocalipse para hoje. É uma vergonha isso. É uma vergonha. Então os que estiverem na Judéia, fuja para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade de Jerusalém, retire-se. E os que estiverem no campo, na roça, no campo trabalhando, não entre nela, não entre na cidade, fique lá. 22, versículo 22, eu prometi ler até só o 21, não, ler até o 23, aliás. 22, porque estes dias, este está no plural, a guerra começou no ano 66, foi até o ano 70, então, porque estes dias são dia de vingança. Aí é onde entra aquele cavalo vermelho, cavalo amarelo, cavalo branco, entrou tudo aqui nessa vingança, aqui nessa guerra. Esses dias são dias de vingança para se cumprir
tudo. Tudo ou só um bocadinho? O resto ia ficar para cumprir agora na guerra em 2023. Aqui está escrito tudo. Para se cumprir tudo o que está escrito. 23. Ai das que estiverem grávida. Porque ai da que estiveres grávida, minha amada e minha amada. Como com a mulher da barrigona vai correr desse soldado? Os soldados tudo nos seus cavalos, com as suas espadas na mão. Como que essas mulheres de barrigona iam conseguir correr? Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem. Como com a mulher vai correr do soldado romano nos seus cavalos e as suas espadas em punho? Uma mulher com a criança no braço. Mas aí os papas da igreja não entendem nada disso. Naqueles dias, porque haverá grande aflição. Começou no ano 66. Grande aflição na terra. Que terra? Você não leu aqui, ó? Jerusalém. Quem estiver fora dela, não volte. Quem estiver nela, saia. Na terra de Jerusalém, na terra de Israel. Na terra. E ira contra este povo. Né? Aflição na terra. E ira contra este povo. Vou ler o 24 para não ficar solto aqui. Cairão ao fio da espada. Caiu ou não caiu? Cairão ao fio da espada e serão levados cativo. Então foi morto mais de 3 milhões. Foi morto mais de 3 milhões de judeus, né? E um pouco os soldados romanos capturou, foram presos, né? E uns conseguiram correr. Os que correram, nem tudo escapou. Uma parte deles foram comidos por animais no mato, nas montanhas. Do jeitinho que o livro do Apocalipse fala, né? A fio da espada, e serão levados cativos para todas as nações. Como é que nós estamos de judeu espalhado por aí? Em todas as nações tem judeu espalhado. As nações, até que os tempos dos gentios se complete. Então, Jerusalém, o pátio de Jerusalém e o templo foi dado aos romanos, né? Foi dado a eles. Eles tinham esse tempo para lutar e vencer o povo judeu. O tempo já se complete. Jerusalém será pisada por eles. Jerusalém não é Brasil, não é França, é Jerusalém. Como que chega um belo pastor pregando para a igreja, dizendo que isso está para acontecer no mundo? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Para nós encerrar hoje, com todas as sortes de bênção, abra ainda em Apocalipse. Abre em Apocalipse. Então, meus amados, ficou bem claro que não é Amagedon, é Amergido, um vale onde eles costumavam batalhar, fazer batalha, travar batalha neste vale, onde que provavelmente Josué travou batalha nesse vale de Amergido, né, como nós lemos lá no livro de Josué e de Juiz, onde Josué mandou o sol parar, aonde Gedeão, certamente Gedeão também travou batalha neste vale. Apocalipse capítulo 1.
para nós encerrar e acabar com essa farsa evangélica que tem por aí. Apocalipse capítulo 1, versículo 10 e 11. Versículo 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor. Que dia que era esse? Dia de sábado. João era um judeu. Que dia que era o dia do Senhor para os judeus? Dia de sábado. Mas como os defensores do dia do Senhor é domingo, ou seja, os católicos, eles pregam como fosse um dia de domingo, mas não. Aqui quem está falando é um judeu, e o dia do Senhor para os judeus é um dia de sábado. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta. Porque a trombeta era a ferramenta que era usada, instrumento usado para anunciar guerra, anunciar ajuntamento do povo naquela época. Então se tocava uma trombeta, né? Tocava a trombeta. E para cada serviço tinha um tom certo. Então, quando o povo ouvia o tom dessa trombeta, dependendo do som dela, que estava saindo dali, o povo já sabia que assunto ia ser tratado. Né? Se era guerra, se era apenas para ouvir a palavra dos sacerdotes. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta. 11. Dizendo: o que vês, escreve. Apocalipse, capítulo 1. Está se vendo, né? O livro de Apocalipse são 7 cartas. Todo o conteúdo do livro do Apocalipse é 7 cartas dirigidas a quem? Às 7 igrejas da Ásia. Igrejas que nem existem mais. Dizendo: o que vês, escreve em livro e manda para o Brasil, e manda para a França, e manda para o Portugal, manda para São Paulo, manda para o Rio de Janeiro. É isso? Não, não é isso. Isso é um engano que se prega dentro dessas igrejas. Mas o livro de Apocalipse tem endereço e destinatário, remetente e destinatário. Quem é o destinatário? Quem é o remetente? João. Quem é o destinatário? As 7 igrejas da Ásia. Então, se eu me apossar dessas cartas, para mim, eu estou cometendo o quê? 2 crimes. Invasão, invadir uma coisa que não é minha, e prendi ela para mim. Agora estou dizendo que é minha. Eu estou cometendo 2 crimes. Um de invasão e um de sequestro. Sequestraram, os evangélicos sequestraram as cartas das igrejas da Ásia. É isso aí. Pô, não entende, né? O que é que eu posso fazer? E manda as 7 igrejas: Efésio, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. 12. Vou pegar. Deixa eu ver se eu leio 12. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros. Você vê que João viu 7 candeeiros, porque ele era um judeu, seguidor de lei, pregava, ele seguia as leis de Moisés. E quem ministrava as leis de Moisés era anjo. E nos candeeiros, esses candeeiros aqui, você vê que 7 candeeiros, está falando de castiçal, né? 7 candeeiros de ouro, né? O castiçal com 7 pontas, né? 7 luzes. Então são 7 candeeiros, 7 luzes. Nesse pacto nós estamos, não tem isso. A nossa luz é o Espírito Santo.
7 candeeiros de ouro. Aí você pode ler o restante, meus amados. Vamos terminar aqui, porque já deu 1 hora, né? Então, meus amados, está desfeito a guerra do Armagedon dos crentes. Está desfeita. Não tem mais guerra. Pode avisar amanhã, você que tem, avise em todas as suas redes sociais. Não haverá mais guerra no Vale de Armagedon. Acabou. Foi cancelado a guerra do Vale de Armagedon. Amém, meus amados? Então, paz eterna a todos nós. Que com esta palavra seja quebrado toda a algema que tem acorrentado os crentes. Então, com esta palavra agora está quebrada toda a algema que tem algemado aos crentes e libertados pelo poder do Evangelho. Amém? Paz eterna e até o nosso próximo encontro.